Eu quero começar aqui com uma pequena historieta para ilustrar o tema que é sobre o Espiritismo equacionando as questões existenciais. Esse fato aconteceu na Bahia, faz um bom tempo. Eu estava começando no movimento espírita, há uns 20 anos atrás, e eu vi isso, não esqueci até hoje, no Centro de Convenções, numa palestra de um orador fidedigno às obras fundamentais. Ele contava que na Bahia havia uma senhora que chegou no centro espírita, negra, cansada da vida, mas ele percebia que ela tem uma aura diferenciada. Ele convidou-a para que ela pudesse frequentar a casa e participar dos trabalhos. Ela começou, mas aí passou-se o tempo e ela, com o passar dos anos, envelhecendo, até ficar com a idade de octogenária, 80 e poucos anos. Nesse momento, nessa fase da vida dela, ela ficou muito gripada, ficou muito enferma e estava acamada na cama e pedia ao vizinho para que chamasse aquele dirigente daquela casa espírita para que fosse até ali, estar presente com ela, que ela sabia que ia morrer, que ela não ia resistir naquela noite, naquela madrugada. Esse dirigente da casa espírita chegou próximo a ela, ela disse: meu irmão, eu quero contar um pouco da minha vida, porque hoje estou com 80 e poucos anos, mas quando eu tinha 17, eu me namorei por um rapaz que eu sempre lavei roupa, e esse rapaz vendia frutas e verduras em feira livre. E ele me pressionava muito para que tivesse intimidade para comigo, e eu sempre resisti. Até quando eu cedi, e depois de 9 meses, mostrei a ele o fruto do nosso amor. Estava grávida. Aí foi quando ele disse para mim: amor que amor. Eu nunca amei, e apenas fiquei com você. E você vai ter que optar, ou a mim, ou esse filho. Ela sentiu aquilo com uma punhalada no peito, emocionalmente. E aí, claro, ela seguiu a voz do juiz, da razão, e preferiu o filho. E ele seguiu o caminho dele. Começou a lavar roupa noite e dia e de noite. Até quando deu à luz aquela criança. Quando aquela criança completou 5 anos de idade, ela vendia acarajé baiano, lavava roupa e levava as roupas que ela lavava a grandes casas e mansões. A criança acompanhava ela, seu filho com 5 anos de idade. Acompanhando ela, o filho perguntou a ela: mãe, o que é que aquelas outras crianças estão fazendo? Folhando os papéis naquelas casas de gente rica, naqueles muros altos. Meu filho, aquelas crianças estão aprendendo a viajar sem sair do lugar. A senhora me explica o que é viajar sem sair do lugar, minha mãe? Claro, estão aprendendo a ler, porque pela leitura, viaja pelo poder da imaginação, sem sair do lugar da cadeira. A senhora me ensina? Vou ensinar. Matriculou ele na escola. Fez o que equivale hoje, Fundamental 1, ensino médio. Chegou à 3ª série do ensino médio e disse: mãe, eu vou fazer vestibular para medicina. Mas, meu filho, você não vai passar. Mas eu vou provar a senhora que passa. Você não passa porque você vem de escola pública. Você vai concorrer com jovens que vêm de escola particular, com uma super mega infraestrutura, com laboratório. Mas minha mãe, eu vou dizer à senhora que eu vou passar. Passou. A mãe não acreditou. Chamou a mãe, foi até com ele à escola, chamou a diretora da escola e apresentou o nome do seu filho na lista de aprovados. A mãe emocionou-se. Começou ali a carreira dele, os períodos no curso de medicina. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º período. Até que, uma determinada tarde, ela vem na acarajé baiano. Apareceu um professor universitário, muito amigo dela, da universidade, coincidentemente, que o filho passou. E o filho estava estudando nessa universidade. Ela perguntou ao professor: meu amigo, você ensina em tal universidade? Ensina. Você não é professor de medicina? Sim, eu sou. Tem uma turma nova com você, não tem? Temos uma turma nova. Você tem aí, nessa turma, um negrinho muito inteligente. Sim, nós temos um negrinho que só anda de branco. A gente até colocou o apelido dele, Mosca no Leite. Quem é que não conhece Mosca no Leite? A senhora é o que dele? É mãe? Não quis se apresentar como mãe. Não, eu sou apenas a madrinha dele. O senhor, pela consideração que o senhor tem a mim e o senhor, todos esses anos, eu lhe peço, o senhor poderia ajudá-lo na sua carreira de medicina? Claro, a senhora é uma tentação na minha vida.
todo final da tarde, eu largo o trabalho, as minhas aulas, e venho saborear o seu acarajé baiano. Pode deixar. Lhe dou a minha palavra que eu vou ajudar o seu afilhado na sua carreira em medicina. Faltando uma semana para o dia da formatura, ela contava essa história bem ofegante. Respiração muito debilitada, acamada, e ao seu lado o dirigente da casa espírita. Ela dizia que, faltando uma semana, ela tinha comprado 2 roupas, 2 vestidos, e dois sapatos com salto alto. Um vestido com laçarote azul, outro vestido com laçarote vermelho. Naquele momento, o dirigente da casa espírita, bem-humorado, perguntou a ela: mas minha irmã, por que você comprou 2 roupas, se a formatura seria apenas um dia? Ah, meu amigo, é porque um era para que pudesse treinar a semana toda dentro de casa, e o outro para o dia da formatura. Aí chegou então o dia tão esperado, o dia da formatura. O rapaz chegou, o filho: mãe, cheguei. E ela estava em frente ao espelho, já se vestindo, nos últimos toques, se aprontando, o orgulho daquela mãe que criou bem o filho, e o filho estava o quê? Uma carreira brilhante pela frente. Para ela o quê? Missão cumprida, né? Como mãe. O filho chegou, adentrou-se e disse: mãe, cheguei. A senhora sabe como hoje é um dia muito especial para mim, sabe? Claro que eu sei, meu filho. A senhora sabe quanto eu esperei por esse dia, não sabe? Claro que eu sei, meu filho. Mas eu gostaria, minha mãe, que a senhora me desse outro presente. Qual? Que a senhora não fosse mais a minha formatura. Mas por quê? Porque a senhora é muito negra. Tem negra, a senhora tem cor negra e eu passar vergonha. Em frente à minha noiva e ao professor, o reitor da universidade que eu ensino e que eu estudo. Ela olhou para ele, na cabeça dela, na mente dela, em fração de segundos. Ela pensou: se não fosse o trabalho da casa espírita que me abraçou, se não fosse o cristianismo, à luz do espiritismo que conheci através da codificação, em especial através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ela teria ali, naquele exato momento, ceifado aquele monstro que veio pelo ventre dela. Ela respirou fundo e disse: meu filho, não se preocupe, não vou mais à sua formatura. O táxi já chegou, não precisa pagar o táxi, eu já paguei. Seja feliz. O filho chegou até a porta, deu meia volta e deu outra apunhalada emocional no peito dessa mãe. E disse: minha mãe, tem mais uma coisa, o quê? Nunca vá me importunar, a senhora, na clínica onde eu trabalho. Está aqui o número do meu celular. Se a senhora quiser falar comigo, fale por esse número. Porque eu não nasci, minha mãe, para ser médico de alagado, de favelado, coisíssima nenhuma. Eu nasci para ser médico de gente rica. Ela olhou para ele e disse: meu filho, não se preocupe. Você sabe que eu sou analfabeta de berço. Nem sei ler, nem sei escrever. Essas letras, esses números aí, eu não entendo. Se eu precisar de médico, eu vou aqui, na época, um posto de saúde aqui perto. Resolvo meu problema de saúde. Vai em paz e vai com Deus. Ela dizia essa história já bem ofegante, era uma madrugada, nesse barraco de favela, e dizia: meu irmão, eu sei que eles estão vindo para me buscar. Meus parentes que foram primeiro do que eu, que morreram primeiro do que eu. Estou lhe contando essa história porque quando eu morrer, eu sei que meu filho ele vai me procurar. E quando ele me procurar, ele vai perguntar: o que foi que eu deixei para ele? E apenas, eu digo a você que eu deixei para ele apenas uma frase. Qual a frase? De que eu simplesmente o amo. Apenas isso. Morreu ali nos braços daquele dirigente de casa espírita, chamou os vizinhos, queimaram o casebre, enterraram seu corpo, 3 horas da madrugada. 2 a 3 meses passaram-se. Apareceu o doutorzinho, o jovem médico formado, arrogante, prepotente, mesquinho, na casa espírita desse cidadão. É aqui onde mora o senhor fulano e tal? Sim. Quero falar com ele. Aí chegou o dirigente da casa espírita. Foi o senhor que acompanhou uma mulher aqui que morreu nos alagados? Numa favela, um barraco de favela? Sim, fui eu. O que foi que aquela mulher deixou para o senhor e disse para o senhor? Bem, primeiramente eu quero saber o que o senhor é em relação a ela. Eu não sou nada, então o senhor, por favor, retire essa porta da minha casa. Passaram-se 2 semanas. Ele volta. Ao voltar, ele chega para esse cidadão e diz: e se eu disser ao senhor que eu sou filho dela?
Ah, então eu quero cumprimentá-lo. Não pelo senhor, claro, mas pela sua mãe. Porque foi uma das maiores mães negras que eu pude conhecer até hoje na face da terra. Mas o que foi que essa mulher, essa senhora, a minha mãe deixou para o senhor? Bem, doutor, primeiro ela mostrou um álbum de formatura. No álbum de formatura estava o senhor, sorridente, de capa a capa, com a sua noiva, o reitor da universidade, os colegas formandos. Só que eu procurei a foto da sua mãe, o álbum inteiro, não achei. Só vi o senhor feliz, com um sorriso no rosto, seus colegas formandos. Ela disse, aí ele perguntou, mas ela só deixou isso? Não, doutor. Ela deixou um presente singelo, mas portentoso. Uma frase pequena, singela, mas de alta relevância. Qual foi? De que ela simplesmente o ama, doutor. Apenas isso. Nesse exato momento, aquele dirigente de casa espírita, que era Divaldo Pereira Franco, que estava ali em frente à Mansão do Caminho, com a sua humanidade de evidência, ele viu a mãe desencarnada, naquele exato momento, sendo trazida pela equipe espiritual da Mansão do Caminho. Ela, desencarnada, abraçando o filho, dizendo telepaticamente para a mente do médium, salve meu filho. O meu filho, até hoje, entrou na universidade, só aprendeu cultura e ciência materialista. Ele, dentro ou fora da universidade, não procurou caminho de espiritualidade. Passou a vida toda num grande vazio existencial, enfrentando e avolumando esse vazio existencial e sendo um ótimo médico, mas um péssimo caráter de ser humano. Salve meu filho. Naquele exato momento, a presença dela e dos bons espíritos fez com que aquele jovem médico ele sensibilizasse. De repente, ele começou a chorar copiosamente, sem parar, desesperadamente. Olhou para o médico Divaldo Franco e disse, hoje eu lhe prometo que a partir de hoje eu vou atender de graça. Aqui na cidade de São Salvador, todo favelado, todo alagado que bater na sua porta. Pode deixar comigo. E até hoje ele faz esse trabalho, para um trabalho de redenção, de reparação, para tentar diminuir a dor da ingratidão perante a sua mãe. A questão é, e a pergunta que não quer calar, quantas e quantas pessoas estão nesse exato momento no planeta Terra, passando por esse grande vazio existencial, sem rumo e direção. Pessoas ricas, milionárias, bilionárias, empresários, pessoas cultas, psicólogos, médicos, acadêmicos, mas sem nenhuma relação com Deus, sem nenhuma relação com espiritualidade, sem nenhuma relação com valores morais, para se tornarem humanistas, pessoas mais espiritualizadas, passam a vida toda vazias e repassam esse vazio existencial, se for professor, em sala de aula, passando aquela cultura vazia. Em sala de aula, aparecem os educandos, de acordo com onde houver espaço para ele passar. E no final da jornada física, ao morrer, entre aspas, a morte não existe, é só física, ao desencarnar na linguagem espírita, vai se debater no mundo espiritual, vai perceber de que a morte não existe. E vai começar a consciência culpada. Eu perdi toda uma vida só preocupado com valores materiais. Claro que o ser humano tem que procurar seus melhores, o progresso material. Mas quem procura o progresso material sem valores morais e espirituais, pode perder uma reencarnação toda. Porque se torna uma pessoa que não vai utilizar bem aqueles bens materiais. Foi isso que fez com que grandes filósofos da história da humanidade fizessem esses grandes questionamentos. Um filósofo grego, que Maurício Neves citou aqui na manhã de hoje, chamado Sócrates, através da maiêutica socrática, ele tinha o costume de fazer com que os jovens tivessem a sua opinião própria. Não fossem pessoas que tivessem, que obedecessem cegamente, como robô, porque o outro falou, a outra falou. Ou pessoas que repetissem o discurso do outro, mas que tivessem a sua opinião própria, utilizando a maiêutica socrática. Vamos observar que os grandes filósofos, não os materialistas, mas os filósofos ricos de espiritualidade, como foi o caso de Sócrates, Platão, Aristóteles, Fênelon, porque a própria filosofia sempre questionou, sempre quis explicar a causa do universo,
a causa da vida, para que existimos, como estivemos realmente na vida, para que serve a vida. A vida, afinal de contas, é só do nascimento ao túmulo? Que vida é essa? E a grande pergunta que não quer calar, que Deus é esse? Que faz que uma criança nasça com o cérebro degenerado. E crianças outras nascem, são superdotadas. Por que dizer de uma criança que nasceu com a capacidade de um Frederic Chopin, de um Beethoven, de Johann Sebastian Bach? Crianças gênios na área da música, da poesia, na área da arte, um Albert Einstein, um Louis Pasteur, um Sir Isaac Newton. Jovens que, em tenridade, apresentaram 4, 5 anos, uma inteligência subnormal. Essas crianças superdotadas que de vez em quando aparecem em vários setores da sociedade. Mas, por outro lado, que Deus é esse? Que faz com que a criança, ela nasça com limitação cerebral, nasça com deficiência física ali do berço. Como explicar? De onde vem a causa? E aí muitas pessoas recorrem aos livros religiosos. Alguns vão para a Bíblia. E na Bíblia vão observar, porque a Bíblia é um livro bom de se ler e de discernir. Mas a Bíblia é perigoso de se ler quando não se tem maturidade cultural, quando não se tem maturidade espiritual. Porque você também pode se tornar um religioso fanático, extremista e fundamentalista. Porque o fanatismo cego faz com que você se torne uma pessoa violenta. Leva você a ser uma pessoa extremista, seja qual for a ideologia que você abraça. Na medida que você se torna intolerante, você não vai respeitar aquele que pensa diferente de você ou que é diferente de você. E muitos usam a violência, como Maurício Neves falou aqui pela manhã, e tem uma vida do outro. Por brutalidade, por uma cegueira obsessiva. Vamos encontrar então que na Bíblia, no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Daniel foram grandes médicos. Médicos que tiveram muita assistência espiritual. Isaías dizia que um dia o príncipe da paz viria nesse planeta. Os espíritos recomendavam a Allan Kardec o livro dos Espíritos. Lede os Salmos. Consultai os Eclesiastes. Lede os Provérbios, que tem muita sabedoria. Mas é o Novo Testamento que tem mais autoridade que os profetas, se chama Jesus, que está no Novo Testamento. E o Novo Testamento vamos encontrar nos 4 evangelistas, Jesus falando sobre misericórdia. Bem-aventurados aqueles que oram pelos que vos perseguem e caluniam, que são misericordiosos. Tem o sermão das bem-aventuranças, mas também fala de Jesus, quando apresentaram a ele a mulher com a coluna encurvada. Allan Kardec faz esse estudo na obra chamada Gênese. Uma senhora que estava com a coluna torta é apresentada a Jesus. E essa coluna torta dela estava há 18 anos encurvada. O problema não era físico, era de obsessão espiritual. Apresentaram-na a Jesus. Jesus, por ter a sua autoridade por excelência de espírito crístico, a maior autoridade espiritual do planeta, fez a desobsessão nela, expulsou aquele, na linguagem bíblica, o demônio, na linguagem espírita, o obsessor, na frente dele, e ela voltou a ficar com a coluna ereta, a ficar em pé. Pessoas que chegavam para Jesus, leprosas, paralíticas, endemoniadas, que nem o dia de Pentecostes, quando Jesus já havia dito para os apóstolos, não saiam dessa cidade, durante 40, 50 dias. Porque o poder do Divino Espírito Santo vai tomar conta de vocês. Foi quando então chegou o dia de Pentecostes, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Os apóstolos começaram a falar, de repente foram tomados por uma força espiritual, começaram a falar em idiomas diferentes, para 300 pessoas que vieram de lugares diferentes. A Bíblia narra-nos literalmente essa linguagem figurada e religiosa. Quando o poder, a língua de fogo do Espírito, quando o Espírito Santo pairou com a sua língua de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Vamos agora traduzir para a linguagem espírita, para a codificação espírita, seguindo a linguagem de Allan Kardec dos espíritos superiores. Quando uma pleiade, uma equipe de espíritos superiores falaram através
da mediunidade psicofônica dos apóstolos. Aí eles começaram a curar endemoniados, paralíticos e leprosos. De onde vinha tanto poder? Porque Jesus sabia que todos eles eram médicos. Por que Jesus não escolheu pessoas com riqueza? Os homens de empresários da época. Os homens ricos. Por que Jesus não procurou pessoas cultas, com cultura? Procurou homens rudes, pescadores. Porque Jesus, ele conhecia a alma de cada pessoa, por ser um espírito nobre, um espírito, a maior autoridade do planeta. Sabia que todos tinham mediunidade. E para cumprir a missão deles, eles teriam que ter uma força que vem do mundo espiritual, que seria através da mediunidade. No momento certo, a mediunidade eclodiu, e aqueles que eram, porque os apóstolos não tinham coragem, não eram homens corajosos, eram homens tímidos. De repente, foram tomados por uma coragem quebrantável. Quem era tímido se tornou orador. Quem era temeroso, quem era medroso, se tornou desbravador. De onde vem tanto poder? Vamos observar de que quando um homem chamado Divaldo Pereira Franco proferiu sua primeira palestra no Aracaju, em Sergipe, ele não sabia que um dia ele ia proferir palestra 3 vezes na ONU, divulgando o espiritismo no mundo. E não sabia que iria divulgar 20.000 conferências no mundo inteiro. Numa época em que não havia internet. Ele começou a divulgar na charrete, enfrentando rádio, televisão, críticos, céticos. Esse homem que está deixando aí um legado de coragem e compromisso com a causa. Porque o mais importante do que a casa espírita se chama causa espírita. Eu conversava isso com o Reinaldo, o fundador e dirigente do CEUT, por telefone. O mais importante do que a casa espírita é a causa espírita, que dá norte e direção a qualquer casa espírita, a qualquer federativa, ao movimento espírita como um todo. Aí vamos observar de que Jesus, o contato dele, porque Jesus, ele foi muito mais do que um filósofo. Porque o espírito muito elevado, de maior construção desse planeta, ele falava pouco, falava com didática, com parábolas, voltava ao contexto agrário, porque o planeta Terra, na época, era um planeta agrário. As pessoas não tinham cultura suficiente para entender uma linguagem culta. Ele utilizava a linha didática. Vamos perceber. Mas ele, por prometer o espiritismo, com outra linguagem, com o Salvador prometido, que se tratava de uma doutrina, vamos perceber que com o passar do tempo, de séculos, a Bíblia foi escrita, mas foi o pai da igreja, Orígenes, outro pai da igreja, Tertuliano, que fizeram a primeira tradução da Bíblia. E colocaram na primeira tradução da Bíblia a palavra chamada reencarnação. Isso a gente vai encontrar em 2 livros. Analisando as traduções bíblicas, Severino Celestino da Silva, Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis. Quando eles colocaram a palavra reencarnação, na primeira tradução da Bíblia, a esposa do imperador na época, Justiniano, a esposa dele chamava-se Teodora. Ela conseguiu muito bem manipular o marido e, por ser muito maquiavélica, ela estava com raiva de suas antigas colegas que estavam amaldiçoando ela, dizendo que ela viria futuramente no corpo de uma barata, porque naquela época acreditava-se na metempsicose. Que o Espiritismo diz que não existe a metempsicose. Ninguém reencarna retroagindo no corpo do animal. Mas na época acreditava-se. E foi quando então ela manipulou, influenciou o marido, manipulando para que ele expulsasse os pais da igreja e tirasse a palavra reencarnação da primeira tradução da Bíblia. Orígenes, Tertuliano, Jâmblico e provas foram expulsos. Narra-nos o Espírito de Joana de Ângeles sobre isso no livro chamado Dias Gloriosos. Mas, mesmo assim, quando o livro dos Espíritos ele foi construído, os Espíritos superiores, na questão 222 do livro dos Espíritos, informaram a Allan Kardec que as referências sobre a reencarnação da Bíblia não conseguiram tirar. E mostraram a Allan Kardec onde é que tinha, e tem até hoje, qualquer Bíblia, várias passagens, referências sobre a reencarnação. Entre elas, vou citar 2 aqui. Uma, quando Jesus conversava com Nicodemos. É necessário nascer de novo, da água do Espírito, óvulo, espermatozoide, união sexual, para ver o Rei de Deus. Outra passagem, Jesus caminhava
na cidade de Cesareia de Filipe, perguntava a Jesus aos apóstolos: que dizem lá fora que eu sou? Mestre, uns dizem lá fora que tu és o Messias que haveria de vir. Outros dizem que tu és Jeremias que haveria de vir. Notem que a crença na reencarnação já existia. Então Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Simão Pedro, filho de Bajonas, quem diz então tu que eu sou? Mestre, tu és o Messias divino que haveria de vir. Pedro, não foi a carne, não sei quem te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou, mostrando, naquele exato momento, a mediunidade intuitiva de Simão Pedro. Várias referências sobre a reencarnação existem na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, que não podem ser tiradas. Agora, a palavra reencarnação, ela foi tirada. Muito bem. Hoje, na Universidade de Colômbia, o Dr. Patrick Drummond, ele lançou um livro chamado, nas últimas décadas, Somos Todos Imortais. Reencarnação, somos todos imortais. Ele pesquisa a reencarnação, não é espírita, é pesquisador, tem convicção na reencarnação por pesquisa científica. Mas ao lado dele, hoje, existe o Dr. Abid Goswami, da Universidade de Oregon, PhD em Física Quântica, que também pesquisou reencarnação. Outro cientista da atualidade, que também não é espírita, é hindu. Outro cientista, o Dr. Ellen Harrison, da Sri Lanka, que também pesquisou fatos de reencarnação, inclusive também a reencarnação de Sai Baba de Shirdi no corpo de Satyanarayana Raya, que seria conhecido como Sai Baba. Outro pesquisador de renome mundial também pesquisou, que foi justamente nos anos 50, aproximadamente 40, Chico Xavier estava no Brasil ainda encarnado. O Dr. Hernando Guimarães Andrade, espírita brasileiro, o primeiro cientista espírita do Brasil, ele havia fundado aqui no Brasil o IPPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Era amigo de Chico. Vocês podem acessar no YouTube o Dr. Hernando Guimarães Andrade conversando com Chico Xavier e perguntando a Chico Xavier sobre a reencarnação e sobre o futuro da transcomunicação instrumental. O Dr. Hernando Guimarães Andrade trouxe da Índia um homem cientista chamado Dr. Ramendra Nath Banerjee. O Dr. Ramendra Nath Banerjee pesquisou cerca de 1.200 casos de reencarnação com crianças, num fenômeno chamado memória extracerebral. É quando a criança, como foi o caso de uma criança chamada Bajacim, Bajacim tinha 5 anos de idade. Essa criança era hiperativa, como muitas crianças hoje em dia são hiperativas. Hoje tem crianças com vários transtornos, hiperatividade, TDAH, etc. Hiperativa. A criança estressou sua mãe. A mãe foi dar uma surra na criança estressada. A criança olhou para a mãe e disse: minha mãe, a senhora alto lá, não pertenço mais a essa casa. Eu voltei a viver, morei aqui há 2 anos atrás, tenho uma fazenda, minha esposa me espera. Quando ele disse para a mãe olhou para o filho e disse: perdi meu filho. Meu filho está o quê? Completamente o quê? Sem lucidez. Falou com o marido. O marido chegou e disse: meu filho, vem cá, vamos conversar. Aí o filho olhou para o pai e disse: meu pai, é o seguinte, eu não pertenço mais a essa casa. A minha esposa me espera há 2 anos atrás, foi quando eu morri, eu voltei, ela está lá na fazenda me esperando. Eu tenho que voltar até ela. Ele olhou e disse: mas meu filho olhou. Ele lembrou-se que naquela cidade havia um cientista chamado Dr. Banerjee, que tinha uma equipe de acadêmicos que estavam pesquisando a Índia toda com crianças com essa memória chamada extracerebral, que lembrava de reencarnações passadas. Aí entrou em contato com essa equipe e com o Dr. Banerjee. O Dr. Banerjee chegou para essa criança e disse: vamos ver se realmente essa história procede. Levaram essa criança até onde realmente ela dizia que morou. Pegaram, levaram ela no carro, chegaram lá nessa cidade. Quando chegaram na praça central da cidade, havia um idoso lendo jornal em praça pública. A criança disse, com 5 anos: parem aqui que meu melhor amigo está ali na praça lendo jornal. As pessoas: como é que é? Pare o carro. Parou o carro. A criança sai, vai falar com aquele idoso lendo jornal, baixa o jornal e diz: está lembrado de mim? Meu amigo. Diga, meu jovem, quem é você? Lembra de mim? Não, eu sou Bajacim, que você ficou devendo dinheiro a mim até hoje não me pagou. E disse lá quantia. Mesmo assim, os pesquisadores ficaram ainda sem acreditar. Chegou então na casa, na cidade, na residência, onde essa criança disse que morou há 2 anos atrás. Chegando lá, apareceram 2 mulheres, saindo da casa,
a da frente dizia para ele, muito bem, é você que disse, está dizendo por aí que é meu marido, né? A criança dizia, seu marido não, você é minha cunhada, a minha esposa está atrás de você, chame ela. A esposa estava atrás dela, apareceu. A esposa olhou para ele e disse, prove que você foi meu marido há 2 anos atrás. Você quer que eu diga isso publicamente ou no privado, uma conversa em particular? Vamos conversar no privado? Passaram 2 horas conversando. Ela saiu da sala vermelha, não sabe por quê. Olhou para as pessoas e disse, não tem dúvida, esse aqui realmente foi meu marido. Contou detalhes da intimidade do casal que só ela sabia. Aí foi quando o Dr. Banerjee juntou cerca de 1.200 casos de reencarnação, com crianças com esse fenômeno chamado memória extracerebral. Ele desencarna, ele morre. Um cientista, professor da Universidade de Virgínia, chamado Dr. Ian Stevenson. Ele adota a pesquisa, dá sequência e deixa publicado 2 livros, que até hoje assombra qualquer professor de biologia universitário. Reincarnation and Biology. Reencarnação e Biologia, 2 volumes, 1.200 páginas cada um, em que ele deixou cerca de 2.800 casos de reencarnação com memória extracerebral. Desencarnou e hoje, na atualidade, tem o seu discípulo chamado Dr. Jay Tucker, que viaja o mundo inteiro pesquisando crianças com esse fenômeno chamado memória extracerebral. A reencarnação, que nos anos 80 para cá, surgiram várias associações, no Brasil e no exterior. Sociedade Brasileira de Terapias de Doenças Passadas. Em NTVP, Instituto Nacional de Terapias de Doenças Passadas. Que os espíritas chamam a atenção. Tem que ser feito, se for por espíritas, tem que ser feito com psicólogos espíritas, com curso de especialização na área, para fazer regressão da memória. Porque para se fazer regressão da memória, quem faz hoje é o Dr. Júlio Pérez, da Universidade de São Paulo, da USP, com muita seriedade, porque você vai mexer no passado e tem traumas do passado, conflitos que você não pode ativar se você não tiver estrutura, para você não voltar ao conflito na vida atual. Terminando a abordagem, vou passar depois na hora de pergunta e resposta. E aí a doutora Helen Wambach, outra grande pesquisadora, ela na universidade, quando fazia regressão de memória, o paciente dizia que morava em tal lugar na Idade Média. Ela acionava o departamento de Sociologia, o departamento de Antropologia, o departamento de Psicologia, para cada um procurar, até de idioma, a linguagem daquela língua morta que aquele paciente estava falando quando regressava, quando regredia a memória, para checar, para ver se realmente batia com aquela época em que ele estava dizendo. E batia. E lançou e fez um trabalho belíssimo, a doutora Helen Wambach. Vamos observar que hoje aqui no Brasil, o doutor Júlio Pérez, espírita militante, filho do Ney Pedro Pérez, que é parapsicólogo espírita, que conviveu muito com Chico Xavier, amigo de Henrique Rodrigues, amigo do doutor Hernando Guimarães Andrade, que foram os primeiros parapsicólogos espíritas do Brasil. Vamos observar então de que a reencarnação, que ainda nos meios acadêmicos oficiais não é aceita, mas existe hoje várias evidências científicas mostrando, e essas evidências científicas não são derrubadas por nenhuma tese materialista. A reencarnação é que explica porque Deus é justo. De onde vem a justiça divina? Que Deus é esse? Se não fosse a reencarnação, porque Judas, como disse Maurício Neves com muita propriedade pela manhã, Judas reencarnou depois como Joana d'Arc. Reencarnou para reparar pelo trabalho de redenção a traição que fez com o mestre. Porque a reencarnação você não vai reparar só através da dor, não. Você também repara através de um trabalho de redenção. Amor, razão e dor. Se não for pelo amor, é pela razão. Se não for nem pelo amor nem pela razão, será pela dor. Ninguém veio para esse mundo para ser punido. Deus não criou leis para punir, criou leis para corrigir. As leis de Deus são de correção e não de punição. Punição é teologia. Teologia criada na Idade Média. É a teologia o dogma que colocou ali para dizer que a mulher seria o símbolo do século do pecado. Olha a distorção como foi feita no cristianismo. E vem Jesus levantar aquela mulher adúltera, mostrando respeito ao valor feminino. Todos os seres humanos são iguais. Todos os seres humanos merecem respeito e têm direitos iguais. Homens, mulheres, não seja qual for o gênero. Somos todos filhos de Deus. Então vamos observar de que a doutrina espírita, a palavra reencarnação, é antiga. Ela começou com os povos hindus. Lá no Mahabharata,
que continha os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita. Depois Buda, que pedagogizou o hinduísmo, que também apresentava a reencarnação. Foi na Índia os primeiros povos falar em reencarnação. Usa, que na época chamava-se transmigração das almas. A palavra reencarnação, Allan Kardec adotou pelos espíritos superiores, através dos médiuns. Nasce a palavra reencarnação, aqui no Ocidente. E vamos perceber de que quando Sathya Sai Baba, que foi considerado o maior líder espiritual do século XX, porque quando apresentaram a foto de Sai Baba a Chico Xavier, e apresentaram o pó Vibhuti, que ele materializava, Chico Xavier pegou, colocou na língua e dizia, olha, esse pó aqui só pode ser cinza do vulcão. Os pesquisadores espíritas olhavam para Chico e duvidavam, porque Chico já estava muito idoso, né? A pessoa quando chega à idade, né? Já está caducando. Já não está dizendo, já está dizendo coisa com coisa. Aí o que fizeram? Levaram o pó Vibhuti para a Unicamp, Universidade de Campinas. Foi feito lá um laudo técnico no laboratório. Saiu o laudo, cinza do vulcão. E perderam R$2.000 na época, porque não ouviram Chico Xavier. Tudo bem. Quando apresentaram a Chico Xavier a foto de Sai Baba, Chico dizia, ele é muito alto, ele é muito elevado para o povo que ele se encontra. E Sai Baba foi o líder espiritual mais biografado do século XX. Mais de 400 biografias existem hoje de Sai Baba. Visitado por cientistas do mundo inteiro. O rei Charles, que na época era príncipe Charles, ia lá visitá-lo, conhecê-lo. Autoridades artísticas, autoridades políticas iam visitar o mundo inteiro. E a mídia não falava desse líder. Quando ele morreu, foi na época que morreu também Osama Bin Laden. A mídia só falou uma semana inteira sobre Osama Bin Laden. Mas só a Globo News só falou de 15 minutos sobre Sai Baba. Sai Baba, quando tinha 9 anos, a prova da outra evidência científica da reencarnação. Ele chegava na escola e chegava para a diretora dizendo que não ia mais estudar, que ia cumprir a sua grande missão, que os devotos esperavam. A diretora pensou que aquela criança com 9 anos de idade estava completamente quê? Com transtorno. E aí chamou os pais dele, né? Chamou a mãe falou com o pai, muito rude, chegou em casa logo com o cipó do goiaba. Quando viu aquela casa dele cheia de gente, ouvindo aquela criança na cozinha, lotada a casa, olhou para ele, foi para cima dele e disse, você vai tirar essa roupa laranja em você, esse turbante, agora. Ele fez assim para o pai, meu pai, calma, pare aí, eu não pertenço mais a essa casa. Meu nome se chama Satya Narayana Raya. Vou começar a minha missão agora, meus negócios me esperam aqui na Índia, e vou aqui levantar meu ashram. Ele falou com tanta autoridade moral e espiritual que o pai ficou ali paralisado. Mas havia ali a presença de uma senhora octogenária, uma senhora com seus 88 anos, muito lúcida. Ela dizia, jovem, eu conheci há poucas décadas, antes de você nascer, o Sai Baba de Shirdi, que você diz que é o Sai Baba de Shirdi reencarnado. Só que o Sai Baba de Shirdi, quando ele queria provar alguma coisa e gostava de uma pessoa, ele fazia um gesto com a mão e levantava-se um vaso de flores que flutuava no ar e até a pessoa. Se você realmente diz que é esse Sai Baba de Shirdi, me prove agora. Pegue esse vaso de flores, faça o seu gesto aí, e para que ele venha flutuando no ar até a minha direção. E aquela criança com 9 anos fez o gesto, aquele vaso de flores flutuou no ar e foi em direção àquela senhora. A partir daquele dia, aquele jovem começou aos poucos a criar o ashram, até o ashram ficar completo, e por dia atendia 50 a 60 mil pessoas por dia. Divaldo Pereira Franco, quando estava fazendo divulgação espírita na Europa, não conhecia Sai Baba. Quando terminou a conferência, um jovem médico cardiologista estava com o livro de Sai Baba chamado Homem dos Milagres. Apresentou a Divaldo Franco. Isso é o próprio Divaldo que relata. Ele disse, o senhor tem angina pectoris, não tem? Não tem problema no coração? Tem. Quando o senhor sentir problema no coração, olha esse livro. Olha a foto desse homem de Sai Baba. Peça ajuda a ele. Aí Divaldo ficou questionando, né? Olha, Divaldo tem assistência, mentor Joana de Ângeles, doutor Bezerra Menezes, e etc. Mas quando a pessoa tem que aprender para ter uma visão mais aberta, né? O mundo espiritual ensina. E aí, não que Divaldo não tenha. Aí Divaldo, em determinada época, vai para a Europa, está hospedado no hotel e a crise no coração. Aquela dor na angina. Ele lembra do livro, pega o livro, a dor, né, o desespero, olha para a foto de Sai Baba e afoca. Pede ajuda a ele. De repente aparece aquele homem com aquela cabeleira Jackson 5, aquele manto, né?
laranjado, apresenta-se Divaldo, faz um gesto com a mão, Divaldo dorme. No dia seguinte, Divaldo acorda sem nenhuma dor no coração. O professor José Hermógenes, que já desencarnou, chama Divaldo Franco para conhecer pessoalmente Sai Baba. É uma viagem com pesquisadores espíritos, chega lá. Quando Divaldo está sentado, ao lado de 5.000 pessoas na primeira fila, porque na primeira fila, na frente, tem que ser 5.000. E não precisa ninguém levantar a placa para fazer silêncio, não. Sai Baba apenas ele sai. Ele saía, né? Já desencarnou. Ele apenas se apresentava. As 5.000 pessoas faziam silêncio naturalmente. Devido à autoridade moral e espiritual desse homem, desse grande avatar. Divaldo, quando ficou frente a frente com ele, ele olhou para Divaldo e apontou para o coração. A Divaldo disse, eu estou bem. Aí Sai Baba tocou no coração dele, ainda doía. Aí olhou e disse, agora você está bem. O que você quer que eu faça? A Divaldo olhou para ele e disse, eu gostaria que você me ajudasse para que eu sempre não perdesse a capacidade da minha corda vocal de divulgar a doutrina espírita pelo mundo afora. A Divaldo faz um gesto, não é? Iluminando a tarefa de Divaldo Franco. Mas o interessante notar, para fechar essa parte, é que um grande bilionário era materialista. Veja a questão como o Espiritismo responde às questões existenciais. Esse bilionário materialista namorou-se de uma jovem, de uma mulher indiana, devota de Sai Baba. Essa jovem dizia, só me caso com você se você não me pressionar para que eu deixe a minha religião, porque eu sou devota de Sai Baba. Então, tudo bem. Eu sou materialista, não acredito em Deus, isso para mim não vai incomodar, e não vai incomodar a nossa relação. Casou-se com ela. De repente, ele estava no escritório, e nesse escritório, ele sente a dor no coração. É levado para o hospital. Levado para a equipe médica, é constatado ali que ele não tinha mais vida. Coloca o corpo dele dentro de um saco plástico. Fecha um zip. Naquele exato momento, ele fica sozinho ali com outros corpos dentro do saco. De repente, ele sai do corpo. Vê o seu corpo ali. Ele fora do corpo. O espírito para espírito. Fica sem entender. Quer voltar para o corpo? Não consegue. Aí lembrou sua esposa. Bom, eu não acredito em Deus, mas minha esposa, pelo menos, acredita nesse ser chamado Sai Baba. E pediu ajuda a Sai Baba. De repente, pela parede, ele viu uma pessoa penetrando na parede, atravessar a parede, com a cabeleira grande e com aquele manto laranja, flutuando em direção a ele. E ele deixa, conversando telepaticamente com Sai Baba. Eu não consigo voltar para o meu corpo. Aí Sai Baba chega ao corpo físico, dentro do plástico, faz um gesto, materializa, faz o transporte do vibute, coloca no nariz do corpo físico e ele, o espírito e perispírito, sente o aroma. Flutua, penetra o corpo. É quando Sai Baba vê que ele ainda está sentindo a dor no coração. Materializa outro vibute, passa a dor. Aí Sai Baba diz para o ouvido dele, ainda não é chegado a sua hora. Desaparece. A enfermeira chega e vê aquele corpo se mexer ali dentro do saco. E fica atônita. Abre o zip. Aquele homem não morreu. Estava vivo. Aí foi quando ela chama a equipe médica, chama a esposa dele, volta para casa, recebe alta, passa 6 meses recuperando, olhou para a esposa e disse, agora, eu quero ir com você, na praça do Ashram. Quero conhecer esse homem de perto. Sai Baba, agradecer pessoalmente a cura que ele fez na minha vida. Foi com a esposa, chegando lá, Sai Baba, quando olhou para ele, primeiro materializou um anel. Esse anel tinha foto de Sai Baba. Aí olhou para ele e disse, sem ele dizer nada, olhou para esse bilionário e dizia, Sai Baba disse para ele, ainda não é chegado a sua hora. Para ele lembrar a frase que ele havia dito lá. E aí foi quando Sai Baba materializou o anel e dizia, se algum dia você tem outro problema na sua vida, olha esse anel e me chame, que eu irei lhe ajudar. A partir desse dia, esse homem deixou de ser materialista. Acreditou numa força espiritual. Acreditou nesse avatar que mostrou a ele que existe uma força que a ciência acadêmica não sabe explicar. A ciência materialista não sabe explicar. Que sempre aconteceu ao longo dos séculos. Sempre houveram homens e mulheres menores que Jesus. O próprio Jesus é uma incógnita. Porque Jesus é o ser mais biografado no chão do planeta. 100.000 biografias que existem hoje de Jesus no mundo. Mas só que Jesus incomoda os historiadores. Porque nenhum historiador quer falar sobre a passagem de Jesus depois da crucificação, quando ele voltou e apresentou-se a Maria Madalena.
Como é que o historiador materialista vai explicar? O que é que explica? Porque ele vai colocar em jogo o quê? O seu nome, a sua reputação pessoal, o seu nome acadêmico em jogo, no comércio. Veio a doutrina espírita. Jesus prometeu o espiritismo consolador, e vem a doutrina espírita, Allan Kardec, esse pedagogo, Hipólito Leão Denis Arrivaio, pseudônimo Allan Kardec, que começa a fazer várias questões em um livro dos espíritos, forma um livro chamado Que é Espiritismo, mas é no livro dos médiuns, e é no livro A Gênese, esses dois livros, é que ele esclarece os milagres de Jesus, as predições de Jesus, as curas de Jesus pela ciência espírita. Porque a ciência espírita é que investigou até hoje esses fenômenos que são naturais, são da natureza, mas que veio explicar o que é o perispírito, veio explicar essa relação com o mundo espiritual. Só nos anos 80, o Dr. Rupert Sheldrake é que apresentou no mundo, com o Prêmio Nobel de Biologia, o modelo morfogenético, o modelo organizador biológico, que confirmava o perispírito, o corpo espiritual. Porque na Bíblia, Paulo de Tarso, que foi um grande médium. Quem era Paulo de Tarso, gente? Não era Saulo, que seguia Moisés? Era radical, fanático, violento. Porque ele mandou apedrejar até a morte, em praça pública, seu cunhado, Estevão, que foi muito maior do que ele. Porque Estevão seguia Jesus. Ele seguia Moisés. E na época a intolerância era cega de Saulo. Travou um duelo em praça pública com Estevão, Estevão colocou ele na mão. Estevão deu um show sobre o Evangelho de Jesus, que ele não conhecia. Por intolerância, mandou apedrejar até a morte. Liderou vários exércitos em Roma, matou muitos cristãos. Mas num exato momento, em um dia, em um sol do meio-dia, estava ele na estrada de Damasco. Narra-nos Paulo Estevão, Emmanuel por Chico Xavier. Estava ele na estrada de Damasco, em Atos dos Apóstolos. E de repente ouviu aquela voz no deserto. Ele viu não só a voz, viu uma luz no sol do meio-dia. O sol do meio-dia não cegava ele. Mas o sol, a luz, aliás, e o voo de Jesus, cegou ele. Porque aquele ser de luz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele cai do cavalo, cego, ofuscado, com a luz do perispírito de Jesus Cristo. Jesus aconselha-o para que ele vá até a cidade vizinha procurar um cidadão chamado Ananias, cristão idoso, cheio de mediunidade de cura. Aplica um passe. O toque curador de Jesus. Ele volta a enxergar. Ele procura Pedro, o líder dos primeiros apóstolos. Os primeiros discípulos, grande maioria, chegaram para Pedro e disse: Pedro, tenha cuidado. Eu não confio nele. Matou muitos cristãos. Pedro pede orientação a Deus e ao Cristo. Dá uma chance. E ele aos poucos vai e se tornou cristão. Foi o maior divulgador do cristianismo na época. Mas um detalhe. Determinada fase da vida dele, ele procura seu pai. O pai dele já estava idoso. Ele chega na sua cidade e diz: meu pai, eu posso entrar nessa casa? Eu tenho fome e tenho sede. O pai dizia: aqui você só entra com uma condição. Abandona Jesus e volta a seguir a Moisés. O fanatismo é triste. A pessoa radical é triste. Porque ele é violento e intolerante, cegamente ao extremo. Ele, com mais maturidade espiritual do que o pai, respeita o pai. E olha para o pai e diz: mas meu pai, Jesus veio para todos nós. Ele não faz divisão de ninguém. Sai dali, sobe uma colina, começa a chorar, faz uma prece, apresenta-se a ele 12 espíritos de luz. A sua antiga noiva, Abigail. O seu antigo cunhado Estevão, que ele mandou assassinar, apresenta-se a ele. Abigail toca na cabeça dele e diz: Saulo, levanta-te. O Cristo espera por você. Se tem pessoas que não te entendem, perdoa-os mesmo assim. Se tem pessoas na tua família que não te compreendem, perdoa-os mesmo assim. Mas levanta e segue e começa a tua grande missão. Quando o Espiritismo chegou à Terra, há 168 anos atrás, Paulo de Tarso, depois de morrer, desencarnou, foi convocado pelo Espírito de Verdade para dar comunicações do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala sobre fora da caridade, uma salvação. E também, e na conclusão também, de O Livro dos Espíritos, dizendo que a humanidade gravita para a unidade divina. Fechando a minha fala, Allan Kardec perguntou: o que é a caridade?
na visão de Jesus Cristo. Responder aos espíritos superiores. Perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições humanas, benevolência para com todos. Muita paz. Vamos agora à próxima pausa, para daqui a pouco a próxima palestra. Espero que tenha ficado mais explicado a palestra agora.